Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre a evolução humana. Então, qual que é o nosso objetivo? Compreender a complexidade da origem do Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da nossa espécie, o gênero Homo sapiens, daí é o epíteto da espécie. Então, Homo sapiens é a nossa espécie. Nós vamos nessa aula compreender essa complexidade que teve até surgir lá o homem, né? A espécie atual. O que define o ser humano? O que vai diferenciar o ser humano dos outros animais, né? O que é? Olha, nós somos espécies diferentes, morfologia, fisiologia, comportamentos distintos. É importante salientar que nós somos animais. Nós somos animais racionais. Tivemos algumas outras características. Nós não somos superiores nem inferiores, nem mais evoluídos, nem menos evoluídos que as demais espécies. É muito comum o homem achar que ele é mais evoluído. Não, ele é tão adaptado ao seu ambiente quanto as outras espécies são adaptadas ao ambiente delas. Então não tem essa de mais evoluído, menos evoluído. São características diferentes que permitiram conquistar mais o ambiente, manipular outros, né? Mas isso não significa que nós somos mais evoluídos, nem mais nem menos evoluídos. Então, olha, pareidolia. Por que vemos rostos em objetos inanimados? Você já viu lá, por exemplo, pegou o pimentão ali e enxergou o rosto. Ou vê uma imagem e a gente, sem a gente pensar muito, a gente enxerga rostos. Por que será? Isso chama pareidolia. O cérebro humano tem uma habilidade peculiar, consegue reconhecer rostos em objetos inanimados. Esse é o fenômeno conhecido como pareidolia e, segundo estudo recente, as ilusões cômicas surgem porque os neurônios que codificam características e faces humanas também fazem esse procedimento em outras imagens. Se você gostou da notícia e quer ver ela na íntegra, pode apontar seu celular para a câmera para o QR Code aqui. Então, olha, pareidolia facial consiste na capacidade do nosso cérebro enxergar rostos nos mais diversos itens, como a suposta face enorme no deserto de gelo da Antártida, que muitas pessoas questionaram sobre sua existência. Assim, os neurônios conseguem extrair informações sociais importantes, como a emoção recrutada por eles. Conforme os autores do estudo, essa habilidade de perceber rostos nos objetos mais estranhos é uma evolução humana, programada para ajudar na leitura de expressões faciais. De fato, é algo importante para uma espécie que depende de interações sociais para sobreviver e crescer, embora algumas vezes gere confusões. Então, nós somos espécies sociais, nós vivemos em sociedade. Se nós vemos o rosto, notamos as expressões faciais, nós conseguimos saber se a pessoa está alegre, triste, com medo ou não. Então, essa capacidade de perceber essas expressões faciais foi muito importante na evolução humana. Então, reconhecer rostos em objetos que são inanimados por incrível que pareça, é uma característica, né, uma evolução humana. Então, olha, quando e como que nós nos separamos dos nossos primos? Você já deve ter ouvido falar que nós viemos do macaco, o homem veio do macaco. Eu já expliquei em algumas aulas que isso não é verdade, nós não viemos do macaco. O que aconteceu? Nós temos, há muito tempo atrás, um ancestral em comum. Então, existia um grupo, esse grupo, existia esses primatas. Algo foi acontecendo com eles, mudança climática, mudança no ambiente, né? Fatores que fizeram pressão evolutiva e eles foram se separaram. Esse grupo começou a se reproduzir entre eles, novas características foram surgindo. Esse grupo ficou se reproduzindo entre eles, novas características foram surgindo ou preservaram características. E a partir desse momento, cada vez que tem uma pressão ambiental, esses seres, muitas vezes, eles se separam, eles começam a se cruzar entre si e novas características vão surgindo ao longo do tempo. Então, nós não viemos do macaco, mas sim nós temos um ancestral em comum com eles. Então, nós vamos ver nessa aula quais foram essas características que foram surgindo, né? Quais foram as condições para que surgisse a espécie humana. Então, por que surgiu os nossos primos, né? Os macacos? O que aconteceu? Antes, o planeta era único, né? Existia um único território. Aí, o movimento das placas tectônicas, vocês lembram o que são as placas tectônicas? Então, o nosso planeta tem
litosfera, né? Tem a crosta terrestre, tem o manto e tem o núcleo. O manto é aquela massa que ela é mais maleável. E a crosta terrestre é a rocha endurecida. O movimento do manto faz com que essa crosta terrestre também se movimente. Então, houve uma quebra nessa crosta, né? E se separou. Esses pedaços da crosta são chamados de placas tectônicas e ocorre a movimentação. Então, o que aconteceu? Essa crosta se separou e começou a ocorrer movimento. O que aconteceu com os seres que estavam aqui? Começaram só a se reproduzir entre eles. E esses se reproduziam entre eles, por quê? Não tinha mais como eles irem de um lugar para o outro, porque houve uma barreira geográfica, por exemplo. Então, isso fez com que essa quebra aqui, olha, nessa separação, lá, por exemplo, lá na região de Rift Valley, elas sofreram, a placa africana ficou, e a placa eurábica, né, lá da Europa, ficou em outro lugar. E eu tenho aqui agora uma barreira geográfica. Os indivíduos que estão aqui começam a se reproduzir entre si, sofrem determinadas condições ambientais, têm determinadas características. Os indivíduos daqui se reproduzem entre eles, têm determinadas condições ambientais e vão surgindo novas características. Então, foi a partir daí que novos grupos foram surgindo, né? Então, quando e como? Através da pressão seletiva diferente. Tinham dois grupos, né? Antes nós tínhamos um grupo só, e ocorreu essa quebra das placas tectônicas, se dividiu os territórios. No oeste ficaram ambientes de florestas. Então, ambientes de florestas, um clima mais quente, árvores altas, conseguem ter um padrão mais arborícola, e eu tenho no leste as árvores mais espaçadas, então, região de savana. Se eu tenho mais florestas, eu tenho os seres vivendo mais na copa das árvores, se alimentando ali, se escondendo, tendo as suas famílias nessas copas das árvores. Se eu tenho árvores mais espaçadas, o que aconteceu? Esses animais que antes estavam só na copa, eles tiveram que se adaptar para ir para a terra. Para se adaptar para ir para a terra, eles tiveram que ter novas características que favorecessem com que eles conseguissem sobreviver ali, andar, caçar, se esconder, né? Caminhar livremente. Então, novas características foram surgindo. Então, quando elas se separaram, as placas tectônicas, a oeste eu tinha bastante florestas, né? Um exemplo, os chimpanzés. E a leste, as árvores mais espaçadas. Para isso, os seres que viviam ali tiveram que se adaptar àquele novo ambiente. Os primeiros humanos. Então, nós temos o Sahelanthropus tacadensis, né? Ela era de savana. Então, na savana, eu tenho diferentes pressões seletivas. Por quê? Porque na savana eu tenho uma temperatura diferente, eu tenho as árvores mais espaçadas. Então, eu tenho que, para eu sair de uma árvore para outra, eu não posso simplesmente sair pulando de galho em galho. Eu tenho que ir para o chão, me movimentar até a outra árvore. Isso eu preciso saber como me defender, saber como me esconder ali, porque eu não posso ficar exposto, que se eu ficar exposto, pode vir um predador e comer. Então, eu preciso ter essas novas características. Elas foram surgindo, novas características surgem ao acaso, fez com que esse ser que agora precisasse estar mais na Terra, tivesse condições. Então, foram selecionadas características que dessem as condições para sobreviver numa área de savana. Então, nós temos 4 grupos de humanos, né? Nós temos os Ardiopithecus, Australopithecus, Paratoforos e o Homo, né? Quais foram as características desse novo ambiente? Bipedalismo. Olha só, se eu vivo num ambiente de savana, árvores espaçadas, e eu estou andando com a cabeça baixa, qual é o meu campo de visão? Eu estou olhando sempre para baixo. Então, eu tenho uma visão limitada, eu não consigo ver direito qual o alimento ali na frente, não consigo perceber se eu tenho um predador. Então, os animais que tinham essa característica foram predados. Existiam, ao acaso, seres que de repente conseguiam ficar mais eretos, ficar apoiados por dos pés. Isso fez com que eles conseguissem, olha, ter uma visão amplificada, conseguem ver vários lugares, né? Consegue se proteger, consegue esconder, consegue ver onde está o alimento. Então, os que andavam só sobre 2 patas
foram morrendo e esses que já tinham o bipedalismo, né, um crânio maior faz com que o cérebro seja maior, maiores conexões cerebrais são criadas, então consegue perceber o objeto, consegue perceber se há perigo, onde há comida, então isso fez com que essas características fossem selecionadas positivamente. Então, os que tinham essas características chegaram à idade reprodutora, passaram essas novas características a esses descendentes e mais filhotes foram nascendo assim. Então, é assim que vão surgindo, né? Então, o primeiro gênero dos Australopithecus. Diversos hominídeos extintos, né? O afarensis, o africano, são os mais famosos. Quando eu tenho um A, assim, eu estou dizendo Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos. Eles são os mais famosos. Quais são as características? Existiam ainda várias espécies arborícolas, então viviam ainda sob a copa das árvores. Conseguiam ir para o chão, mas ainda tinham um hábito de vida muito ali nas copas das árvores. Eles eram herbívoros, então se alimentavam de folhas, de frutas, né? E as alturas deles é entre 1,10 m, 1,50 m, pesava entre 30 e 40 quilos, e o volume craniano é de 400 a 500 centímetros cúbicos, então o volume craniano menor. Se ele tem menor volume craniano, tem menos conexões cerebrais. Então, eles são seres que já foram extintos, né? Já tinham ali, tinham os olhos na posição da face, né? Mais perto, conseguiam ter uma visão binocular, conseguiam calcular distâncias melhor, então foram características que surgiram. Então vamos lá para uma atividade. Como e por que o ser humano adquiriu características distintas de outros dos animais? O que aconteceu para que nós tivéssemos características diferentes dos animais? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. E aí, gente, como e por que o ser humano tem essas características? Devido à seleção natural. Então, tiver dois fatores básicos: mudança do ambiente, né, que foi a remodelagem geográfica, né? O que aconteceu? Teve a cadeia de montanhas, então houve uma separação geográfica, um grupo ficou desse lado, um grupo ficou desse. As pressões seletivas foram diferentes em cada lado. Essa barreira natural passou a reter os ventos, nuvens e modificaram o clima lá no leste da África. E as consequentes modificações no comportamento, né? Postura bípede, melhor visão, possibilidade de manipulação de objetos, né? O que eles tiveram também? Os dedos, o polegar opositor fez com que eles tivessem a pinça, conseguissem manipular melhor os objetos, né? Se eu tenho uma cadeia de montanhas aqui, o vento passa e bate nessa cadeia de montanha e fica nessa região. Essa região fica com menos vento, faz com que as características daquele ambiente sejam diferentes. E isso foi bem importante, né, para o surgimento da espécie humana. Então, ó, o gênero Homo, quando que ele surgiu? Aproximadamente 2,5 milhões de anos. Os primeiros mamíferos surgiram há 252 milhões de anos.
Os primeiros hominídeos surgiram há 2 milhões, então pouco tempo, se você for pensar na escala geológica, é pouco tempo, né, de existência. Quem são essas espécies que integram esse grupo do Homo, né? Tem o Homo neandertal, o Heidelbergensis, o Sapiens, o Erectus, o Australopithecus, né, que a gente já viu, o Homo ergaster, o Homo antecessor. Então nós vamos ver alguns deles para conhecer como que as características foram surgindo ao longo das gerações até que a espécie humana seja, o Homo sapiens, né, tenha surgido. Então, o Homo habilis é um grupo de hominídeos, observem a aparência dele, ainda muitos pelos no corpo, já tinha a postura bípede, né, já andava sobre 2 patas. Isso foi importante porque eles conseguiam se localizar melhor, conseguiam ver onde estavam os alimentos, se defender, né? Então isso foi muito importante, estar sobre 2 pés, né? Porque aumenta o campo de visão. Eles surgiram há 2,4 milhões de anos, tinham cerca de 1 metro, o volume craniano ainda era menos da metade do nosso, cerca de 450 até 600 metros cúbicos. Tinha como a habilidade, né, bipedalismo, então conseguiam passar a maior parte do tempo andando sempre sobre 2 patas, né? Então isso foi uma característica bem importante. Esses Homo habilis já conseguiam fabricar ferramentas, conseguiam pegar pedras, fabricar ferramentas, e isso ajudava a manipular melhor os objetos, conseguia comer frutas, por exemplo, que tinham uma casca mais dura, porque conseguiam quebrar, né? Então isso foi bem importante, né? Já tinha essa habilidade. E eles foram extintos pelo Homo erectus. O Homo erectus é um grupo de hominídeos, olha quais são as características, já tinha cerca de 1,50 m a 1,60 m, então era maior do que o primeiro grupo. O volume craniano também era maior, cerca de quase o dobro, né? O volume craniano quase o dobro. Ah, qual que é a importância? Tem mais conexões cerebrais. Então, se tem mais conexões cerebrais, aprendem com mais facilidade. Se eles descobrem uma característica, eles aprendem e eles conseguem incorporar e usar sempre aquilo, porque eles realmente aprenderam, né? O cérebro faz novas conexões. Eles têm uma característica de migrações, também caçavam em grupos, isso é importante para o sucesso da caça. Se eu consigo caçar, consigo pegar mais alimentos, eu me alimento melhor, chego a uma idade reprodutiva com mais facilidade, consigo passar os meus genes para as gerações, né? O alimento já era cozido em fogo, então eles conseguiram manipular o fogo. Foi uma característica também bem importante, porque eles conseguiam cozinhar, conseguiam assar. Isso faz com que os alimentos fiquem mais macios, que eles consigam se alimentar em maior quantidade, ter mais energia, né? Viver mais tempo. Eles viviam em cavernas, né? E tinham já ferramentas avançadas. Foram extintos há cerca de 200 mil anos, né? E eles foram extintos pelo Homo sapiens. Interessante que o Homo erectus foi a espécie que viveu mais tempo, a espécie de Homo que viveu mais tempo na Terra, né? O tempo nosso atual é menos do que o tempo que eles viveram. O Homo ergaster foi descrito a partir dos restos fossilizados que foram encontrados lá na África do Sul. A idade estimada foi entre 1,8 e 1 milhão de anos. Então, o volume craniano era cerca de 1.250. E eles foram ancestral do Neandertal, do Homo neandertal e do Homo sapiens. O Homo neandertal provavelmente vocês já ouviram falar. Então eles foram ancestrais desse grupo, o Homo ergasters. Agora nós vamos ver o Homo neandertal. O Homo neandertal, a gente já ouviu falar muito nele, né? Até teve uma notícia sobre o Covid, que eles viram que pessoas que tinham genes que faziam com que ele tivesse uma imunidade maior. Por exemplo, o vírus chegava e rapidamente conseguia ser identificado e eliminado. Foram ver os padrões genéticos dessa característica de ter uma imunidade assim maior, é uma característica do homem neandertal. Então, só por curiosidade. Então, eles são preservadas algumas características dentro do nosso código genético, né? Então, eles viveram na Europa e no Oriente Médio, já tem um volume craniano de 1.600 centímetros cúbicos, uma cabeça maior do que a nossa, né?
Eles têm 1,50 m, 1,60 m, são mais musculosos, né? Tem caça em grupo, rituais fúnebres, né? Isso é importante saber dos rituais fúnebres, por exemplo, se eles cuidavam dos mortos, tinham rituais, significa que eles tinham uma convivência em grupo bem grande, uma unidade familiar, né? Um cuidado parental bem grande, então isso é interessante, né? Nessa imagem a gente vê o volume do cérebro do Neandertal e aqui em azul do homem. Eles conviveram com os Homo sapiens, então por isso que a gente tem as genes que foram preservados ainda em nós, né? Foram extintos há cerca de 27 mil anos. Pensando em idade geológica, foi pouco tempo, né, que eles foram extintos. Foram extintos provavelmente por mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas diminuem o alimento, aumenta a competição. Isso fez com que eles levassem à extinção. Ou então uma guerra de 100 mil anos contra o Homo sapiens. 4% da população europeia ainda tem genes preservados que vieram dos neandertais. Um desses genes é o que eu falei para vocês, né? Aquele que faz com que o sistema imunológico consiga perceber os agentes infecciosos mais rapidamente. Então, é uma característica que veio desse grupo. Vamos lá para uma segunda atividade. O estudo da história evolutiva do homem, assim como a história de vida de outras espécies, é complexo e cheio de lacunas, uma vez que o trabalho é feito basicamente com fósseis, que nem sempre estão bem preservados. Como os estudos sobre a evolução humana mostram que não viemos do macaco, vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. E aí, gente, a gente sabe que a gente não veio do macaco. Como que esses estudos fazem? Olha, os fósseis contribuem para documentar a história de um grupo. Com o auxílio desses, podemos confirmar que as espécies desse grupo habitaram várias regiões, épocas diferentes e que algumas espécies distintas da família coexistiam na mesma época. Então, o ser humano não é descendente, nós temos um ancestral em comum. Então, o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos, surgiu na Etiópia, possui um volume craniano de 1.350 centímetros cúbicos, eram coletores, então coletavam os seus alimentos, conseguiam armazenar, eram caçadores, porém eram nômades, né? Então, eles ficavam um certo tempo naquele local, a hora que acabava a comida, a hora que acabava a caça, eles se mudavam para outro local em busca de comida, né? E eles viveram lá na Europa e na Ásia. Como que eles chegaram à América? Existem várias hipóteses de como eles chegaram à América. Então, eles podem ter vindo pelo Estreito de Bering. Então, isso explica que quando a América foi colonizada, né, já existiam europeus. Então, eles vieram pelo Estreito de Bering e conseguiram
sair, né, do deserto da África, conseguiram ir atravessando. Observe que ainda o movimento das placas tectônicas, né, eles tinham os movimentos, mas ainda meio que permanecia juntos, né? Outra hipótese, que eles chegaram via sul da Ásia, né, com embarcações de pequeno porte, foi corroborada pelo fóssil da Luzia. Luzia foi um fóssil que foi descoberto, né, em Minas Gerais, lá na década de 70. Ela estava o fóssil dela, né, ajudou a explicar como que eles chegaram até as Américas, né? E só que ele foi uma parte desse material foi destruído lá no incêndio que teve no Museu Nacional em 2018. Quais são as características do Homo sapiens? O corpo ereto, o cérebro bem desenvolvido, tinha capacidade de raciocínio, capacidade de comunicação, isso foi importante porque conseguiam avisar sobre presa, sobre alimento, inteligência pelo sistema nervoso, uma complexa estrutura social, né? Então, isso foram características que foram favorecendo. Então, estudamos sobre a evolução humana, características gerais, semelhanças, diferentes e também algumas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!